Boa noite. A organização Mensageiras do Rei saúda a amada igreja com a graça e a paz. Amém? Nesse momento, iremos falar de tarefas que foram trabalhadas no manual. Graça e a paz. Eu concluí o primeiro manual e eu vou falar sobre Mini Lula ME. Só que primeiro assistiremos a um vídeo. Mini Lula ME era uma jovem comum que tinha o sonho que todas as meninas daquela época tinham, de casar, ter seu lar e formar sua própria família. Mas Deus tinha outros planos para ela, e ela aceitou a responsabilidade da grande comissão e anunciou a Cristo até o último dia de sua vida. A parte da história da vida dela que eu mais gostei foi a parte que ela faz várias viagens para vários lugares, pois ela foi chamada para fazer missões em diferentes lugares, e essas missões permitiram que ela conhecesse diversos lugares e aprimorasse os estudos em vários idiomas. Com isso, eu aprendi que servir a Deus nunca é em vão. Nós só temos a colher bons frutos e florescer em áreas e lugares que para nós parecem impossível. Mas Deus sempre quer nos levar a lugares mais altos. Basta obedecer e aceitar a responsabilidade da grande comissão. Eu concluí o segundo manual e irei falar sobre o emblema das Mensageiras do Rei. O emblema das MR tem o formato de um círculo e é constituído de diversas partes, tendo cada uma delas um significado. A metade amarela representa a luz de Cristo, aquele que molda a vida da mensageira. A estrela branca representa a própria mensageira, que deve se esforçar para manter-se pura. As 5 pontas das estrelas representam os 5 ideais da organização, que a mensageira é desafiada a praticar em sua vida, como a oração, a mordomia, grande comissão e as boas obras. Praticando essas ideias, a mensageira cresce. Esse crescimento cristão é representado pelo contorno verde da estrela. O monograma MR significa mensageira do rei, mensageira real e mensagem real. A metade verde representa o mundo, onde estão as pessoas que a mensageira precisa alcançar com a luz de Cristo. As cores dos emblemas são 3. A cor amarela, ela significa a luz de Cristo. A verde, ela representa o crescimento cristão. E a branca representa a pureza. Eu concluí o terceiro manual e vou falar um pouco sobre a missionária Quebra Caminhos, que tem por título a mulher chamada Marcolina Figueira Guimarães, que ela foi a primeira missionária solteira a ser enviada pela Junta de Missões Nacionais, de sair de sua terra e pregar no sertão nordestino. Em meio a dificuldades, cansaço, viagens longas e muita perseguição, ela não desistiu, continuou sendo fiel ao serviço de Deus até o final. Essa história nos lembra que, por mais que enfrentamos desafios, devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, porque tem com nós o dever cristão de anunciar o Evangelho. Amém. Eu concluí o terceiro manual e eu vou apresentar a biografia missionária, o livro Um Travesseiro, que narra a trajetória de um casal missionário, a Donira e a Ana Judson, que foram à Birmânia para evangelizar e traduzir a Bíblia, para que aquele povo conhecesse ela. Eles enfrentaram diversas dificuldades, se adaptar à nova cultura, aprender um idioma extremamente difícil, doenças e perda de filhos. Quando eles chegaram, o filho que eles esperavam nasceu morto, depois eles tiveram outro filho que também veio a falecer, e depois, ao longo da história, eles tiveram mais uma filha. E a colheita desse trabalho foi muito lenta, foi difícil, foi de muita paciência, porque a primeira conversão só foi acontecer após 6 anos do trabalho. E aí, no mesmo ano, começa uma guerra, e Andonira, ele foi preso acusado de espionagem. E aí, lembra que eu disse que estavam traduzindo a Bíblia? Para proteger esse manuscrito, Ana, ela coloca ele dentro de um travesseiro. Não tinha beleza nenhuma aquele travesseiro, um travesseiro velho, sujo, que dormia com o marido na prisão. E aí, quando houve transferência, ele foi descartado, o travesseiro, e aí ele foi recuperado depois. Depois de um tempo, ele é solto,
e aí ele começa a trabalhar, vai para outra cidade, só que depois a sua esposa e a sua filha elas falecem. E aí ele entra em uma profunda depressão, se isola de todo mundo, só que Deus ele restaura com muita paciência, porque ele ainda tinha um trabalho lindo para aquele homem. E aí, se em 9 anos foram só 18 batizados, no ano que ele volta, depois da guerra, foram 355 só em um ano. E aí ele continua esse trabalho até o fim de sua vida. Ele é a prova da verdade.